Bom dia, senhores e senhoras. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 16ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento Conselho de Recursos Tributários do Estado de Ceará. Fortaleza, 17 de março de 2021. Presentes conselheiros que compõem esta Câmara: Dr. William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Saulo Santos, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o Procurador do Estado, doutor Matheus Gene Neto. Temos nesta sessão a presença dos advogados doutor José Maia Júnior e doutor Gabriel Rosa da Rocha. No momento oportuno, concederia a palavra, após o relato dos processos que os senhores estão representando, defendendo. Secretaria nos Trabalhos, a senhora Vaneide Duarte Vieira, que nesse momento fará a leitura da ata da 15ª sessão ordinária, que foi enviada aos senhores no final da tarde de ontem para algum ajuste, alguma correção. Peço atenção durante a leitura da ata para qualquer alteração possamos fazer ao final. Passo a palavra a Vaneide para a leitura da ata da 15ª sessão. Bom dia a todos. Ata da 15ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2021. Aos 16 dias do mês de março do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, com as alterações introduzidas pela Portaria 384 de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 15ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Fernando André Martins Teixeira e Pedro Jorge Medeiros. Presente à sessão, o seu procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou os conselheiros se receberam a ata da 14ª sessão e as resoluções referentes aos seguintes processos. Da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, processo 4354/2018, auto de infração 2018-05500, processo 2992/2015, auto de infração 2015-14215. Não havendo sugestões de alteração a serem adotadas, as resoluções anunciadas e a ata da 14ª sessão foram aprovadas pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 2881/2017, auto de infração 2017-01471. Recorrente, Suzlon Energia Eólica do Brasil Limitada. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, converter o curso do processo em realização de perícia para 1. Verificar se as notas fiscais anexadas ao processo, folhas 460, fazem parte do levantamento fiscal. 2. Em caso afirmativo, verificar se os produtos indicados nos referidos documentos fiscais são sujeitos à tributação do ICMS ou operações isentas. 3. Refazer a apuração do ICMS considerando o convênio 101/97. 4. Acrescentar quaisquer outras informações necessárias ao presente caso, nos termos do despacho a ser elaborado pelo conselheiro relator, e entendimento manifestado em sessão pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Presente à sessão para sustentação oral a representante legal da parte, a advogada doutora Letícia Paraíso. Processo de recurso número 3725/2013, auto de infração 2013-14669, recorrente TIM Celular S.A. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância.
Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos afastar as preliminares suscitadas pela recorrente. 1. Nulidade do auto de infração em razão de erro na apuração da base de cálculo dos débitos de ICMS. Preliminar afastada com fundamento no parágrafo 6º, artigo 84, da Lei 15.614/2014. Item 2. Nulidade por impedimento da fiscalização em praticar qualquer ato de cobrança parcial do ICMS em virtude da exigibilidade suspensa por força do depósito judicial. Ação declaratória, número 8416-63-2020-8060010, em trâmite na terceira vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Preliminar afastada, com os fundamentos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Item 3, aplicação de multa com efeito confiscatório. Preliminar afastada, com fundamentos no parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária e artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614/2014. No mérito, após análise e discussão do processo em tela, o conselheiro relator votou por conhecer do recurso voluntário, negar provimento para reformar a decisão singular de procedência e julgar parcial procedente a acusação fiscal, conforme base de cálculo definida no laudo pericial, as folhas 276, e a aplicação da multa prevista no artigo 123, inciso 2, a linha A, da Lei 12.670/96, exigindo a multa nos meses de abril a dezembro de 2012. Acompanharam o voto do relator as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, os conselheiros Pedro Jorge Medeiros, Fernando André Martins Teixeira e Carlos César Quadros Pierre votaram pela improcedência do feito fiscal, com fundamento na decisão do STJ sobre a legalidade e aplicabilidade da prestação de serviço de telecomunicação, equiparável ao processo de industrialização, através do julgamento do RESP 1/2016-35/MG4, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Em manifestação oral, o representante da douta Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se favorável à improcedência do feito. Ocorrido o empate, o presidente da primeira Câmara resolve aplicar o disposto no artigo 59, parágrafo 4º da Portaria 145/2017, ficando definido o prazo de 30 dias a contar dessa data para proferir o seu voto de desempate. Presente a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, o advogado Dr. Túlio Souza. Processo de recurso número 34065/2013, auto de infração 2013, 11625, recorrente, Ceará Diesel S.A., recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, para modificar a decisão proferida em julgamento singular, para julgar improcedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator e de acordo com manifestação oral, em sessão do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, decisão contrária ao parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Processo de recurso número 956/2017, auto de infração 2016-25540, recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame necessário e recurso ordinário interpostos, resolve preliminarmente: 1. Afastar a nulidade por cesseamento ao direito de defesa, com os fundamentos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. 2. Exclusão dos sócios do polo passivo, preliminar acatada por unanimidade de votos. 3. Decadência parcial referente aos meses de janeiro a novembro de 2011, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Decadência acatada por maioria de votos.
A conselheira Mônica Maria Castelo afastou a decadência com fundamento no artigo 149 e 173, inciso 1 do CTN. No mérito, resolve, por maioria de votos, negar provimento ao reexame necessário e dar parcial provimento ao recurso ordinário, para reformar a decisão de parcial procedência proferida em julgamento singular, para julgar parcial procedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator e de acordo com manifestação oral em sessão do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. A conselheira Mônica Maria Castelo votou de acordo com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. É isso, senhores. Presidente? Pois não, doutor. Alguma alteração a ser feita? Não, eu queria escutar novamente só a parte com relação à multa do terceiro processo do conselheiro William. Segundo processo da pauta. Terceiro processo da pauta. Terceiro. Ok. Evaneide, por favor, faça a leitura. Só do voto de desempate, né? A questão de mérito. Isso. Da multa, só da parte da multa. Por favor, Evaneide. Certo. Um minuto. No mérito, após análise e discussão do processo interno, o conselheiro votou por conhecer do recurso, negar provimento para reformar a decisão singular de procedência e julgar parcial procedente a acusação fiscal, conforme base de cálculo definida no laudo pericial, folhas 276, e aplicação da multa prevista no artigo 123, inciso 2, a linha A, da Lei 12.670/96, exigindo a multa nos meses de abril a dezembro de 2012. Ok. Esclarecido, obrigado. doutor Pierre. É isso mesmo? É porque foi excluído o período anterior, então permaneceu esse. Não tendo mais nenhuma alteração, uma observação a ser feita, a ata está aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia, e aqui já faço a chamada do processo de recurso 3709/2017, áudio infração 2017-02-333, onde é recorrente a Companhia Brasileira de Distribuição e recorrido à série de julgamento de primeira instância, conselheiro relator, doutor Saulo Gonçalves Santos, a indicação de procedência do feito em primeira instância e a assessoria processual tributária sugere a parcial procedência. Para a sustentação oral, no referido processo, temos aqui o representante da parte, doutor José Maia Júnior. Passo, então, a palavra ao conselheiro relator, doutor Saulo, para início do relato do processo anunciado. Bom dia a todos, senhores conselheiros, presidente Manuel Marcelo, senhores e senhoras conselheiras e conselheiros, doutor Matheus Viana, nobre representante da Procuradoria-Geral do Estado, doutor José Maia Júnior, representante da parte, senhoras e senhores. Então, senhores, vou fazer aqui o breve relato do processo hoje submetido à minha apreciação, para que possamos hoje analisar e fazer o melhor julgamento aqui do feito. Trata-se do processo de recurso número 1/3709/2017, auto de infração 1/2017-02333, recorrente Companhia Brasileira de Distribuição, recorrido célula de julgamento de primeira instância. O presente processo trata da acusação de falta de recolhimento do imposto no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma dos prazos regulamentares. Após análise da documentação entregue, conclui-se que o contribuinte deixou de recolher R$ 578.122,27 de ICMS devido em virtude de cassação dos efeitos do mandado de segurança número 51-24156-2009-806-0001. Eis o relato do auto de infração. Falta de recolhimento do imposto no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma dos prazos regulamentares. O contribuinte deixou de recolher R$ 578.122,27 de ICMS devido, em virtude da cassação dos efeitos do mandado de segurança número 51241, dígito 56-2009-806-0001, conforme determina o artigo 2º do Decreto 29.560 de 2008, consoante informações complementares. Aponta-se como artigos infringidos o artigo 73, 74 do Decreto Regulamento do ICMS,
Artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 2, parágrafo 4º do Decreto 29.560, 2008, penalidades do artigo 123, inciso 1c, da Lei 12.670/96. Nas informações prestadas pelo auditor fiscal, em cumprimento ao mandado de ação fiscal número 2016-17.836, 28 de 11 de 2016, foi desenvolvido um monitoramento fiscal especial em fase da empresa contribuinte, referente ao período de 1 de 1 de 2012 a 31 de 12 de 2015, tendo, após análise da documentação, verificado que a autuada deixou de recolher o valor já alegado neste relatório, correspondente ao ICMS devido em operações sujeitas à substituição tributária nas entradas interestaduais nos exercícios dos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, nos termos do Decreto 29.560. Materializada a infração fiscal, aplica-se multa equivalente a uma vez o valor do imposto, totalizando o débito total em R$ 1.156.244,54. Aberto o prazo de impugnação, o contribuinte ressaltou a nulidade do lançamento em razão de terem sido indicadas pessoas físicas como supostos corresponsáveis da autuada, nas informações complementares da autuação, bem como em razão da suspensão da exigibilidade do lançamento, porquanto estaria pendente decisão definitiva em ação judicial, recurso de apelação recebido com efeito suspensivo. Ademais, a impossibilidade do lançamento da multa por infração de juros de mora, visto que, enquanto vigorar a medida judicial suspensiva, não há vencimento do crédito tributário e seriam incabíveis os juros de mora. Por fim, impugnou pela improcedência do auto de infração para que seja declarado nulo o lançamento ou cancelada a exigência da multa e dos demais encargos, suspendendo-se a exigibilidade da exigência principal até que seja definitivamente julgado o recurso de apelação. O julgador singular, no julgamento de número 1383/2019, decidiu pela procedência do lançamento, em julgado cuja ementa possui os seguintes termos: ICMS, multa, auto de infração, falta de recolhimento do ICMS substituição tributária, no mandado de segurança 51241562-2009, 8060001, infração dos artigos tais e tais do decreto regulamento do ICMS, artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 3, da Lei 12.670, dentre outros. Atuação procedente. Demonstrativo de débito segue as datas que já foram mencionadas no relatório. O valor total principal é do ICMS, R$ 578.122,27, adicionado do mesmo valor correspondente à multa, correspondendo ao valor total de R$ 1.156.244,54. Satisfeito com a decisão singular, a recorrente apresentou recurso ordinário, alegando a nulidade do lançamento em razão de terem sido indicadas pessoas físicas como supostos corresponsáveis da autuação, as informações complementares da atuação, bem como em razão da suspensão da exigibilidade do lançamento, porquanto estaria pendente decisão definitiva em ação judicial. Enfatizou a impossibilidade de lançamento da multa por infração, dentre outros argumentos que já teriam sido mencionados na defesa. Destacou a necessidade de redução do percentual da multa, devendo ser aplicada a súmula CRT número 6, a fim de promover o reenquadramento da penalidade do artigo 123, inciso 1d, da Lei 12.670. Pugnou pela reforma da decisão proferida pelo julgador de primeira instância para declarar a nulidade do auto de infração quanto à responsabilidade tributária atribuída a terceiros, bem como, no mérito, cancelar a exigência da multa e demais encargos, arquivando-se o procedimento administrativo instaurado. A Assessoria Processual Tributária, em seu parecer de número 214/2020, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reformar a decisão condenatória recorrida e declarar parcial procedência da atuação, diante do pedido da redução da multa para o percentual de 50%, com o reenquadramento da penalidade para a contida no artigo 123, inciso 1d, da Lei 12.670, em razão da súmula CRT número 6. Entendeu-se que assiste razão recorrente, pois todas as operações estavam registradas
nos sistemas corporativos da Cefaz, motivo suficiente para alteração do enquadramento da penalidade. No final, conforme o demonstrativo, nos termos do parecer da assessoria processual tributária, o valor do ICMS permaneceria o mesmo, com a multa reduzida à metade, R$ 289.061,13, e o total correspondendo a R$ 867.183,40. Então, senhoras e senhores, esses são, em síntese, em resumo, o relato do processo. Obrigado, doutor Saulo. Da forma regimental, passa agora a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da Procuradoria do Estado. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, nossa secretária, doutor Saulo, relator muito claro e objetivo. Um bom dia mais uma vez a todos, doutor Saulo, doutor Willamy, muito quieto aí e tal, mais atento sempre, né, doutor Willamy? Bem, vamos ao processo. Esse processo é interessante, porque no período indicado de fiscalização foi o Estado do Ceará editou a lei, com base na lei instituiu o regime de substituição tributária relativo à entrada de mercadoria nos estabelecimentos indicados, indicados naqueles códigos lá estabelecidos, Código de Atividade Econômica, dentre os quais estava a autuada. A autuada, então, na época, entendeu que aquela cobrança era indevida, não podia ser feita, razão pela qual ingressou com a medida judicial, mandado de segurança, e obteve uma medida liminar, dizendo que o Estado não poderia cobrar aquele imposto daquela forma em razão da sua inconstitucionalidade. A medida liminar posteriormente foi cassada, e houve a decisão do juízo por ocasião dessa cassação, no sentido de não manter, claro, ele julgou improcedente, entendeu que não era o caso, não havia perigo de manutenção da liminar que havia sido concedida. A parte, então, recorreu dessa decisão, e o tribunal, ao se manifestar sobre essa solicitação específica de manutenção da medida liminar, entendeu que o juízo já havia definido. Se o juízo, na análise de mérito, já havia decidido pela revogação da medida liminar, não faria sentido ele conceder essa medida liminar. Mais ou menos isso. Pois bem, nesse íntere, o Estado, então, com a revogação da liminar, por ocasião da sentença, o Estado, então, intima a empresa para que ela efetue o recolhimento da diferença entre o imposto normal, que a empresa se debitou, e o imposto relativo à substituição tributária, que dá uma diferença. Intimou a empresa espontaneamente para fazê-lo, e a recorrente não fez, por entender que os efeitos daquela medida liminar, que suspendia a cobrança do imposto, continuavam produzindo efeitos, tendo em vista o que é típico da apelação, que é seu efeito suspensivo e devolutivo. Então, o efeito suspensivo, típico da apelação, estaria produzindo efeito, razão pela qual ela entendeu que não deveria recolher o imposto, que ainda faria jus de certo modo, a medida liminar que havia sido revogada por ocasião da sentença. Bem, o Estado entendeu de outra forma, e razão pela qual efetuou esse lançamento. A empresa vem aos autos, então, a recorrente vem aos autos e ela argue dois pontos básicos. Primeiro, a manutenção da liminar, que com isso provocaria a nulidade da cobrança do imposto, quer dizer, a manutenção da liminar, não, a manutenção do efeito suspensivo e, consequentemente, da liminar que havia sido concedida anteriormente, da apelação, e que razão pela qual o Estado não poderia efetuar o lançamento, razão da nulidade do lançamento ora em discussão.
E, alternativamente, caso esse não fosse o entendimento, que fosse aplicada, então, a multa menos gravosa de falta de recolhimento para atraso de recolhimento, que implica na redução de 50% da multa. Bem, quanto à falta e atraso de recolhimento, não tem nem dúvida, porque como a empresa escriturou essas operações, aqui não está tratando de nenhuma conduta dolosa por parte da recorrente. Ela escriturou suas operações normalmente, razão pela qual não há de se aplicar, nesse caso, a sanção mais gravosa, que é a falta de recolhimento. Há de ser aplicado a atraso de recolhimento. Essa já é a manifestação quanto a esse pedido alternativo da recorrente da Procuradoria. E aí, quanto à questão meritória do recurso, que é a prevalência do efeito suspensivo, eu tenho que me socorrer do Código de Processo Civil para poder esclarecer essa situação. E olhando aqui a lei 13.105, que é o Código Civil, ela estabelece em relação à apelação, ela diz o seguinte no artigo 1112, a apelação terá efeito suspensivo, além de outras hipóteses previstas em lei. Não, aliás, me desculpe, a entonação foi errada. A apelação terá efeito suspensivo, essa é a regra da apelação. E no seu parágrafo 1º diz, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, a sentença que, e agora no inciso 5, confirma, concede ou revoga tutela provisória. É o caso. Quando foi revogada a tutela provisória, aquela sentença começou a produzir efeitos imediatamente. E aí, o que foi que a parte fez, então? Utilizando-se da disposição prevista no parágrafo 2º e 3º, ingressou, mesmo antes de ser apreciada a apelação, com um pedido de manutenção de efeito suspensivo em relação àquela decisão tomada pelo juízo ACOR. Então, ela entrou com um pedido e o parágrafo 4º esclarece, ainda do artigo 1112, o que poderia ter ocorrido. Nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O relator, ao então analisar esse processo, o relator entendeu que não era caso de aplicação desse dispositivo. Ele disse, olha, se o juiz cassou a medida liminar, cassou aquela tutela que havia sido concedida, aquela tutela, então é porque não há probabilidade de direito. E como não ficou demonstrado o risco de dano grave, o relator, então, da apelação não concedeu efeito suspensivo à apelação. E aí tem razão. E aí vejam uma outra questão, senhores, que é interessante no que se refere à apelação, porque quando se ingressa com a medida judicial, e eu vou dar um exemplo bem interessante mesmo, quando se ingressa com a medida judicial e não é dado nenhum efeito, ou nenhuma tutela provisória, ou tutela antecipada, então, veja, eu ingressei com a medida judicial, requerendo um determinado direito tributário, requerendo que fosse anulado o crédito tributário, e não obtive nenhuma medida judicial, nenhuma liminar. Por ocasião do julgamento desse processo, dessa ação, o juízo entende que o caso é de improcedência.
A parte ingressa, então, com a medida judicial de apelação, com recurso de apelação, e, portanto, a apelação é recebida no efeito suspensivo e devolutivo, que é isso que a apelação produz, a natureza, é típico da natureza da apelação. Se ela é recebida com efeito suspensivo e devolutivo, eu lhes pergunto, quer dizer, então, que efeito suspensivo, que é recebida a apelação, irá produzir o efeito da espécie de tutela provisória, ou tutela antecipada, ou liminar, que não foi concedida por ocasião da proposição, o aforamento da ação? É evidente que não. É evidente que não. O efeito suspensivo ele só é dado naqueles casos em que o direito já está assegurado de alguma forma. Se o direito não está assegurado, como é que vai dar efeito suspensivo? Você tem umas normas que estão produzindo efeito normalmente, no caso, a cobrança do imposto. Vem uma medida judicial que suspende essa cobrança. Quando essa medida judicial é revogada, a norma que é vigente, que é eficaz e que havia sido suspensa, passa a produzir efeitos normais. Só há uma forma de fazer com que ela pare de produzir efeitos. É com a medida judicial expressa. A apelação, por si só, não vai impedir que aquela norma que é vigente, eficaz, continue a ser impedida de produzir efeitos, por conta do efeito suspensivo. Essa é a razão pela qual, senhor presidente, senhores conselheiros, a Procuradoria entende que o caso, sim, é de validade do lançamento, não há nenhuma nulidade no lançamento. A empresa, antes do lançamento, foi intimada para recolher espontaneamente o imposto. E ela entendeu, tá certo, que ela tinha direito e que o caso não era de recolher, que ela valia a pena continuar litigando. E foi o que ela fez. No entanto, a Fazenda até, não só para preservar a decadência, mas no exercício regular do seu direito, intimou a empresa para que recolhesse espontaneamente o imposto não foi recolhido no prazo estabelecido, dado, de 30 dias, e o Estado, então, procedeu ao lançamento, cobrando o ICMS que deixou de ser recolhido, mais a multa de 100% sobre o valor do imposto. E a Procuradoria já se manifestou sobre a questão da multa, entende que não é a aplicação de 100% do imposto, é uma multa mais gravosa, que é a multa por conduta, diria, dolosa. Há de ser aplicada uma sanção prevista na nossa legislação, que implica em 50% do valor do imposto. É isso, senhor presidente, é esse o entendimento da Procuradoria. Obrigado, doutor Matheus Viana Neto. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor José Maia Júnior, representante legal da empresa, que fará sua sustentação oral. Obrigado, doutor Marcelo. Desejo novamente um bom dia a todos. Cumprimento o doutor Saulo, relator, os demais conselheiros dessa Câmara, o doutor Matheus. Cumprimento também pela sustentação oral, bastante abrangente, esclarecedora. Com certeza vai contribui muito para a compreensão desse caso por todos, e é um caso, na verdade, que nós já tivemos a oportunidade de falar sobre ele no final do ano passado, em novembro. Foram 2 sessões, né? Há vários lançamentos que são idênticos, só muda o período, né? Então, nós tivemos 2 sessões em novembro do ano passado, nós temos essa. Na sessão de hoje, são 3 casos, cujas decisões de primeira instância foram proferidas pelo mesmo juiz, né? Então, nós temos 3 decisões idênticas também. Eu peço desculpas se tiver muito barulho, estou numa região central aqui de São Paulo. Uma pena que a sessão não está acontecendo presencialmente em Fortaleza, seria muito, muito prazeroso, né? Mas temos que dar graças a Deus que estamos todos bem, né? Então, por hora já é o suficiente. Bom, então, sobre esse caso, o relatório foi muito detalhado e cobriu toda a matéria. O doutor Matheus também foi bastante abrangente, como eu disse, na exposição dele, né? Então, eu não preciso me alongar e nem explicar os detalhes, né? Então, eu vou fixar alguns pontos importantes, né? Vou começar pelo mérito, que foi a parte que o doutor Matheus se ateve mais, né? Então,
Nos julgamentos anteriores, essa Câmara já colocou entendimentos sobre essa questão, se o lançamento poderia ter sido feito ou não com acréscimo de juros e multa, né? O entendimento da empresa é que, uma vez que o recurso de apelação interposto contra a decisão denegatória da segurança, ou seja, se houve a denegação, não houve a confirmação da liminar inicialmente concedida, né? No entanto, a apelação ela tem esse efeito suspensivo e a empresa entende que diante desse efeito suspensivo, a discussão está sub júdice, então não poderia haver o lançamento com juros e multa, né? E ela traz isso na preliminar de nulidade e também no mérito, né? Mas, na verdade, a questão é a mesma, tanto na preliminar quanto no tópico do mérito. Então, há o entendimento que o doutor Matheus Viana, ele colocou muito bem, que foi adotado no último julgamento, de que esse efeito suspensivo não teria o condão de restabelecer essa liminar, né? Então, a discussão é essa, e tendo em vista que o entendimento do doutor Matheus Viana foi acolhido no julgamento anterior, eu não vou me demorar, eu vou me ater mais aos pontos em que a empresa ela logrou êxito em seus argumentos nas últimas sessões. Bom, o primeiro ponto a ser colocado em relação à responsabilidade atribuída aos diretores, né? Então, nós temos a situação em que o auto de infração, ele arrola as pessoas físicas vinculadas à pessoa jurídica e coloca expressamente que essas pessoas seriam corresponsáveis pelo lançamento, né? Mas não há nenhuma fundamentação legal. Pois bem, na defesa, a empresa arguia a nulidade do lançamento em relação a essa responsabilidade tributária atribuída às pessoas físicas, e o julgador de primeira instância, ele vê que a argumentação da empresa no sentido de que não há um fundamento legal, nenhuma demonstração fática que justifique essa responsabilidade, o julgador de primeira instância, ele começa a trazer fundamentos para justificar algo que não está justificado no auto de infração, né? Então, inicialmente, nós chamamos a atenção que a decisão de primeira instância ela não pode suprir omissões do auto de infração. Então, uma vez que não está fundamentado essa responsabilidade no auto de infração, por mais bem elaborado que seja a fundamentação da decisão, ela não se acopla ao lançamento tributário. O lançamento tributário, então, ele é nulo por si mesmo, né, por os elementos constitutivos dele. E apesar que o julgador de primeira instância ele tenha trazido esses fundamentos com devida vênia, eles são equivocados, né? Como nós sabemos, quando vai se atribuir responsabilidade tributária aos administradores da empresa, isso se faz pelo artigo 135 do CTN, que vai tratar de situações em que o administrador ele age com excesso de poder ou com infração à lei, contrato social ou estatuto, né? É justamente essa situação que se adequaria, né? O inciso 3 do artigo 135 fala, então, da responsabilidade dos diretores, gerentes, representantes das pessoas jurídicas. No entanto, como eu disse, a autoridade administrativa não trouxe nenhum elemento para que se aplique esse artigo 135. Então, não há que se falar em responsabilidade dos diretores com base no artigo 135. Mas a questão está um pouco, na verdade, não é essa. É que a autoridade administrativa nem mesmo tentou justificar essa responsabilidade pelo artigo 35. Ela trouxe como fundamento o artigo 134, que aí não tem nada a ver mesmo com a questão, né? O artigo 134, inciso 3, que a autoridade administrativa trouxe, que fala dos administradores de bens de terceiros, né? Então, não é a situação. Os diretores, eles administram a empresa, né? Não está administrando bens de terceiros, é uma situação completamente diferente. Então, em relação a essa responsabilidade, nos julgamentos anteriores, considerando que, efetivamente, a autoridade administrativa arrolou as pessoas físicas, indicou-as como responsáveis e que não há fundamentação legal, e muito pelo contrário, além de não demonstrar a aplicação do artigo 135, que seria o cabível em tese, a própria circunstância em que o auto foi lavrado, ou seja, de lançamento tributário que foi escriturado pela empresa,
Então, houve o pagamento do ICMS-ST, mas no valor que a empresa entendeu correto, sem um acréscimo de 30% na base de cálculo, né? Então, essas operações foram escrituradas, a questão foi levada ao judiciário, então o entendimento da empresa já estava declarado nessa ação, né? Então, não há dúvidas do porquê a empresa não recolheu esse recolhimento. Inclusive, ela avisou que não ia recolher, né? Isso está muito claro. Então, de fato, no presente caso, não há nenhum elemento, pela própria conjuntura dos lançamentos, não há nenhum elemento para se alegar. Doutor José Maia, pode continuar. Desculpe, é que a tela sumiu aqui porque abriu uma notificação, pensei que tivesse caído. Ok. Então, não há nenhum elemento para se justificar essa responsabilidade, né? Isso vai contra tudo que está nos autos, e por essas razões, e foi considerado justamente isso na última sessão, né? Foi realmente determinado que se excluísse essas pessoas físicas do ato de lançamento. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, o doutor Matheus Viana também falou, e eu não posso deixar de falar um pouco sobre isso, é em relação à recapitulação da multa, né? Então, nós temos aqui uma situação em que a empresa efetuou o lançamento por homologação no valor que ela entendia correto e deixou de pagar apenas o adicional de 30%, né? Então, não há dúvida que está escriturado, tudo está escriturado, né? No entanto, a multa foi culminada com base no artigo 123, inciso 1, a linha C, que fala de falta de pagamento. A linha D, por sua vez, ela fala de atraso de pagamento, e a multa é menor, é uma multa de 50%. Então, a multa aplicada foi de 100%, com base na linha C, e a empresa pede a recapitulação para a linha D, que traz a multa de 50%. E essa recapitulação está muito clara no presente caso, porque, conforme a gente colocou nos memoriais, né, nós temos julgados desse tribunal aplicando essa recapitulação, e, acima de tudo, existe a súmula número 6, né, que fala que a linha D, que prevê essa multa de 50%, ela é aplicável nos casos de antecipação do imposto. E é exatamente isso que nós temos, né? Nós estamos diante de operações em que é devido esse adicional de 30% na entrada de mercadorias vindas de transferência, né? Então, a súmula número 6 se amolda com perfeição ao presente caso. Então, seria o caso também, além de excluir as pessoas físicas do lançamento, por ausência de fundamento da responsabilidade, também promover a recapitulação da multa punitiva para que seja reduzida de 100% para 50%, em homenagem à súmula número 6. Senhor presidente, era isso que eu tinha para falar, e fico à disposição para mais esclarecimentos. Muito obrigado. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, José Maia. Processo em discussão, senhores. Temos as preliminares suscitadas pela parte, a questão do sócio no polo passivo, também a questão do recurso de apelação, a suspensão, a não lavratura do auto, a nulidade suscitada e a penalidade a ser aplicada. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Doutor Evaneide, doutor José Maia, doutor Matheus, presidente, meus colegas conselheiros e conselheiras. Esse assunto, ele realmente, no começo eu digo, nós já julgamos isso aqui, depois eu lembrei, realmente nós já julgamos. Então, não há muita discussão aqui, nós já entendemos que não tem novidade, pelo que eu me lembro disso aí, que o lançamento poderia ser feito, que não é o caso de exclusão da multa, porque não havia nenhuma medida suspendendo a exigibilidade no termo do 51, e que seria aplicado o 123.1D. Agora, assim, eu só queria falar com relação à corresponsabilidade dos sócios, que esse aqui é muito semelhante ao processo que nós julgamos ontem de minha relatoria, em que o auditor fiscal, ele apenas faz a demonstração de quem são os responsáveis pela empresa, mas o julgador de primeiro grau, quando vai, entende que aquilo ali sim é uma imputação de corresponsabilidade. Não é
que, se fosse, teria que ser julgado nulo, porque teria que ter notificação dos corresponsáveis para apresentar a defesa, né? Então, é só para explicar que esse caso aqui é para dar provimento igual, eu tenho a impressão que nós fizemos isso também nos outros dele, eu não me lembro, no mesmo termo do julgamento que eu fui relator ontem, porque o julgador de primeira instância, ele entendeu sim que havia uma corresponsabilidade, e o parecer, inclusive, foi nesse mesmo sentido, né? Então, aqui o caso não seria só de explicar que há aquilo é só uma indicação e tal, aqui teria que se dar provimento mesmo nesse sentido, porque o julgador de primeira instância imputou essa responsabilidade. É só isso, mas eu acho que nós já decidimos essa questão. Presidente, se eu não me engano, pelo que eu vi, os processos não podem ser julgados em blocos, não. Os 3 tratam mesmo. Eu ia fazer essa pergunta. Presidente, são iguais, viu? São, pelo menos os meus aqui, eu vi aqui, doutor Saulo, são idênticos aí, é o mesmo assunto. Era uma indagação que eu ia fazer, mas vamos ouvir primeiro o doutor William, inclusive já pediu aqui para participar dos debates. Doutor William, com a palavra. Senhor presidente, essa mão estava levantada fazia muito tempo. Aí agora eu fui levantar a mão mesmo, fisicamente. Senhor presidente, é justamente isso que eu ia de início falar. Os 3 autos de infração na pauta tratam de matéria idêntica, o relato do auto de infração é igual, o período é igual, tudo igual. Os 2 processos do conselheiro Saulo, relator, e do conselheiro Pedro, também. O julgamento igual, o parecer igual, certo? Apenas no 3º processo, mas só para dizer, não sei se, eu não me lembro se na ata a Evaneide faz isso, teve um equívocozinho no CGF. O primeiro, o CGF, é o 06295-894, que fica na Avenida dos Expedicionários. O segundo é o 06206-9918, é o estabelecimento que fica na Senador Fernandes Távora. E o terceiro, está repetido, o CGF 06-206-99118. Mas quando eu vou dar uma olhada no processo, eu também olho isso, mas na verdade aqui é o CGF 06-002-271, esse que está com o conselheiro Pedro. Aqui na pauta, o CGF está repetido, igual ao segundo, mas é o 06-002-271. São 3 estabelecimentos, CGF diferentes. Esse estabelecimento fica na Avenida Eduardo Soares. Bem, só dar essa correção aí. Mas esses 3 processos, senhor presidente, quando eu fui analisar, e eu me lembrei de alguma coisa, fui procurar e encontrei que na 30ª sessão ordinária virtual, realizada no dia 6 de 11 de 2020, foram julgados 3 processos dessa mesma natureza, certo? 3 processos dessa mesma natureza. Lá também teve a questão que o doutor Maia Júnior acabou de falar, da questão da corresponsabilização dos sócios, foi afastada. E essa mesma questão aí, os processos foram julgados procedentes aplicando a penalidade de 123, 1D, a outra 50%. Mas, tudo bem, é só a informação. Mas quanto à questão da nulidade, porque estava com apelação, senhor presidente, para não ser muito extensivo, eu gostaria de ler, porque eu achei muito, assim, para quem não entende muito dessa questão, bem explicado o que está no parecer, rapidinho. O parecer diz assim: com relação à nulidade do auto de infração em face da suspensão da exigibilidade do lançamento, pois o recurso de apelação interposto foi recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo, e que ainda se encontra pendente de julgamento, não prospera tendo em vista a manifestação do douto desembargador, Washington Luiz Bezerra, ao proferir a decisão interlocutória nos autos do mandado de segurança, cito no mandado de segurança, nos seguintes termos: assim, o recebimento de apelação no efeito suspensivo não revigora uma liminar que já deixou de produzir seus efeitos por força do artigo 7º, parágrafo 3º da Lei 12.016/2009. Indefiro, pois, o pedido de cumprimento de uma decisão que caducou. Posteriormente, por meio do despacho de folha 94, a decisão interlocutória foi ratificada, conforme o trecho abaixo reproduzido.
Mantenho a decisão de folhas 501 e 502 pelos seus próprios fundamentos e acrescento que o recebimento da apelação em seu duplo efeito, se por acaso teve intuito de receber a liminar outrora concedida, não foi fundamentado. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Sendo mesmo ilógico presumir que o juiz de primeiro grau, depois de denegar a segurança, tenha vislumbrado fumaça do bom direito da impetrante. Dessa forma, é induvidoso o direito de o fisco constituir o crédito tributário na presente hipótese, posto que a liminar concedida fora cassada por ocasião da denegação da segurança. Eu acho que isso daí, até para estar bem explicado, mostra a questão que não há nenhum impedimento, não havia nenhum impedimento da lavratura do auto de infração. A liminar no mandato de segurança tinha sido cassado e ele tinha entrado com apelação. Mesmo no efeito suspensivo e devolutivo, não revigorava a liminar que foi cassada pelo juiz. É isso, senhor presidente. Quanto à aplicação quanto à questão dos sócios, desculpa. Quanto à questão dos sócios, nós já nos manifestamos ontem, de retirar os sócios. Na verdade, os sócios aqui no auto de infração, eles não figuram como sujeito passivo. O sujeito passivo é a empresa, a pessoa jurídica. No entanto, os sócios estão nas informações complementares, como a gente já viu em muitas situações, quando é intimado, manda também inserir o nome dos sócios. E é isso que a parte, obviamente, não quer que ocorra. E as nossas decisões têm sido no sentido, atualmente, nossas decisões, de que não considero o sócio aí como sujeito passivo e retire, não posso escrever o sócio, encadinho, nada, mas anular o ato porque o sócio é sujeito passivo não é verdade. Apenas tira ele da responsabilidade, até porque não se sabe qual a responsabilidade dos sócios. Isso será decidido, possivelmente, na hipótese, supondo que haja uma execução, aí na execução é quem vai analisar de cada um. Eu vou ler rapidinho aqui um detalhe que eu escrevi no auto de infração dessa mesma empresa que eu fui o julgador. No que tange à alegação de inexistência de corresponsabilidade das pessoas elencadas nas informações complementares, entendo pelo seu acolhimento, pois não está comprovado nos autos a responsabilidade dos sócios, diretores, mandatários ou prepostos, conforme previsto no artigo 122 da Lei 12.670/96, nossa lei, CNR, combinado com os artigos 134 e 135 do CTN. Quanto à penalidade 123D, também, conforme está a sugestão do parecer, também concordei no outro, que acabou de ser 50%. Em vista que todas as operações estavam registradas no sistema da Cefaz, a empresa estava recolhendo o valor que ela entendia devido, o FIS tinha notícia disso, tinha notícia que o contribuinte não estava recolhendo conforme a legislação, porque estava discutindo em juízo. Então, eu acho coerente se aplicar também o 123.1D. É isso, senhor presidente, minha manifestação. Mais algum conselheiro quer se manifestar sobre o processo, em pauta, em discussão? Senhores, foi mencionado o doutor Pierre, doutor Pedro, e agora indago o doutor Saulo Santos, com relação ao segundo processo da sua relatoria, que trata da mesma matéria, o que diferencia que é um outro estabelecimento, mas a matéria é a mesma, os argumentos de defesa são os mesmos, o próprio advogado da parte mencionou que o julgamento foi realizado pelo mesmo julgador, os mesmos argumentos, evidentemente muda, porque são estabelecimentos distintos. Eu indago, doutor Saulo, se o processo, o segundo processo da sua relatoria, o 3693, auto de infração 2017-02320, ele guarda semelhança com esse processo, e se poderíamos fazer também análise, discussão e votação desse processo, juntamente com o primeiro que foi relatado pelo senhor. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma objeção ao julgamento em bloco, não. De
fato, a argumentação e os fundamentos dos autos de infração são bem semelhantes, motivo pelo qual não haveria prejuízo no julgamento em bloco dos referidos processos. Doutor Pedro Jorge, o senhor também tem para relatar o processo de número 3696, 2017, a infração 2017 era 2316, da Companhia Brasileira de Distribuição, recorrido ao julgamento de primeira instância. Existe algum impedimento que possa ser apreciado, fazendo referência, naturalmente, ao relato do auto, os créditos? O conteúdo, parece que de defesa, os argumentos são os mesmos. Exatamente, presidente. Mesma coisa, não tem diferença nenhuma. E o próprio advogado, doutor José Maia, já se manifestou sobre isso aí. Doutor Maia, José Maia Júnior, considerando que a matéria é a mesma, o que diferencia são apenas os estabelecimentos, né, que essa medida foi tomada em conjunto, acredito, para todo estabelecimento aqui no estado do Ceará, haveria algum prejuízo de avançarmos e colheríamos os votos e a decisão para os 3 processos? Haveria alguma Sem objeção, doutor Marcelo, concordo com o julgamento em bloco. Doutor Matheus Viana, alguma objeção com relação aos... Não, senhor presidente. Ok. Certíssimo. Doutor Saulo e doutor Pedro, eu pediria apenas que os senhores... Eu vou anunciar o processo do doutor Saulo e o senhor faça apenas a leitura, o período e as penalidades, até para ficar registrado aqui, né? E que no momento posterior faremos a doutor Pierre. Só uma questão de ordem, presidente, que eu não me lembro da votação dos outros, mas nesse caso aqui, a parcial provimento por recurso tem que dar parcial provimento também para a exclusão dos sócios, tendo visto que o julgador de primeiro grau entendeu que eles seriam responsáveis. Na verdade, nós não votamos ainda, doutor Pierre. Sei. Está certo. Nos casos a gente dizia que não foi imputada a responsabilidade e tal, mas nesse aqui o julgador imputou apenas, só para chamar a atenção, presidente. Desculpe. Na verdade, o que eu gostaria apenas que cada relator fizesse o destaque, né, até porque os créditos, os valores são diferentes e são estabelecimentos diferentes, mas a matéria é a mesma. Então, após esse destaque pelos julgadores, nós, sim, vamos colher os votos e faremos referência a toda essa discussão que está sendo travada, inclusive da exclusão da responsabilidade dos sócios. Doutor Saulo, por favor, eu queria apenas que o senhor fizesse a leitura da principal peça, que é o lançamento, né, do auto de infração, fazendo referência ao relato, ao teor do relato e destacando aí a penalidade e os artigos infringidos. E aí daremos seguimento, aproveitando, né, as discussões já travadas. Pois não, doutor Manuel Marcelo. Segue aqui o relato que consta do minhas anotações e também do auto de infração número 3693, 2017, número de recurso do processo, auto de infração 1/2017, 02320. No auto de infração consta o seguinte relato: falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma dos prazos regulamentares. Deixou de recolher o valor de R$ 602.122,27 de ICMS, em virtude da cassação do mandado de segurança 5124156-2009, 8060001. Exercícios 2012, 2013, 2014, 2015. Com a multa, a aplicação do auto de infração resultou no débito total de R$ 1.204.252,54. Penalidades dos artigos 73 e 74 do regulamento do ICMS, com as penalidades do artigo 121.1c da Lei 12.670. Entendo que são os principais dados a serem manifestados. Algo mais, senhor presidente? Ok, obrigado. Acredito que atende. Peço agora ao doutor Pedro Jorge para fazer também o destaque, o relato do auto de infração, do processo da sua relatoria,
processo 3696-2017, auto de infração 2017-02316. Doutor Pedro Jorge. Pois não, presidente. Com a palavra. O auto de infração, o relato da infração, como já foi lido aí pelo doutor Saulo, né, o meu é a mesma coisa, falta de recolhimento do imposto em todo ou em parte, inclusive devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares, o contribuinte deixou de recolher 643.941,77 de ICMS devido em virtude da cassação dos efeitos do mandado de segurança 051241-56-2009-8060001, conforme determina o artigo 2º do decreto 29.560 de 2008. Os artigos infringidos foram 73 e 74 do decreto 24.569 e a penalidade, o artigo 123, 123, 1C da Lei 12.670. É isso, presidente. Ok, doutor Pedro, obrigado. E aí, eu apenas também indago ao senhor com relação aos argumentos de defesa, o julgamento e o parecer guardam semelhança que foi relatado pelo doutor Saulo. Não guardam semelhança, são iguais, né? Semelhança é quando é parecida. Eles são iguais, são feitos pelo mesmo julgador e pelo mesmo assessor tributário. Então, são idênticos ao do doutor Saulo, o que muda é apenas uma das filiais do grupo do Pão de Açúcar, da Companhia Brasileira de Distribuição. Ok, obrigado, doutor Pedro. Eu indago agora aos senhores mais alguma discussão com relação às preliminares que foram suscitadas e a questão de mérito, algum ponto ainda a ser acrescentado, discutido para os 3 processos, lembrando a questão dos sócios e também o recurso de apelação, a suspensão, já destacado que o parecer traz os fundamentos, inclusive lido pelo doutor William Falcão, e com relação à aplicação da penalidade. Doutor Matheus Viana, algo a acrescentar? Não, senhor presidente. Doutor José Maia Júnior, algo a acrescentar com relação à defesa, aos 3 processos? Não, muito obrigado, doutor Marcelo. Senhores, entendo que o processo, os 3 processos, né, já foram amplamente discutidos, debatidos, e eu pergunto ao conselheiro relator, doutor Saulo, para os 2 processos, da sua relatoria, como vota em relação... Senhor presidente, eu me manifesto no seguinte sentido: do parcial provimento ao recurso da parte contribuinte para excluir a responsabilidade dos sócios e promover o reenquadramento da multa aplicada para o artigo 123.1d da Lei 12.670. É como voto. Obrigado, doutor Saulo. Doutor Pedro Jorge, com relação ao processo da sua relatoria, como vota? Presidente, da mesma forma, dando parcial procedência ao recurso e da forma de promover o reenquadramento da pena e também a exclusão dos sócios do polo passivo da demanda. Eu indago, senhores conselheiros, se algum voto em sentido contrário ao que foi estabelecido pelos conselheiros relatores. Doutor William Falcão. Senhor presidente, eu só senti, assim, a questão da nulidade. Já tinha sido votada, está pedindo nulidade no recurso. Vamos lá, só relembrando. A exclusão do sócio no polo passivo e há um pedido da parte da nulidade, em virtude desse auto não poderia ter sido lavrado em função do recurso de apelação. É esse? Então, senhores, bem lembrado do doutor William, com relação a essa preliminar de nulidade, como os senhores votam? Seu microfone. Afasto a nulidade para todos os processos e reitero a manifestação que fiz em instantes, né? Parcial provimento, pelo afastamento também da corresponsabilidade dos sócios e o reenquadramento pela penalidade do artigo 123.1d da Lei 12.670. Obrigado. Doutor Pedro. Mesma forma, presidente, afasta a nulidade e mantém o que já tinha falado anteriormente. Ok. Algum voto em sentido contrário, senhores?
Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso ordinário, afasta, exclui a responsabilidade do sócio, do polo passivo, né, pelos argumentos aqui já discutidos, inclusive em sessões anteriores sobre essa mesma matéria da mesma empresa. Relação à nulidade do auto de infração em virtude do recurso de apelação, também afastar com os fundamentos do parecer. E com relação ao mérito, a penalidade a ser aplicada, 123.1d, nos termos do parecer da assessoria, confirmado em manifestação oral pelo doutor procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Esta decisão para os 3 processos, agradeço a participação do doutor Maia Júnior aqui presente na sessão, e se quiser permanecer, teremos ainda mais um processo na nossa sessão de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, a atenção de todos e desejo um bom dia. Até logo. Bom dia, doutor José Maia. Seja muito Bom dia, bom dia. Obrigado. Tchau, tchau. Senhores, o doutor Gabriel Rosa da Rocha já está aqui presente, e temos mais um processo da relatoria do doutor Pedro Jorge. Doutor Pedro Jorge, esse processo, há complexidade no seu relato, sugere um intervalo de 5 minutos para retomarmos com a sua decisão. Presidente, nós podemos dar um intervalo de 5 minutos, né? Não é nem que seja tão complexo, não, mas acaba sendo também, acaba sendo um pouquinho complexo, e nós já estamos próximos às 10 horas, e o Pierre aqui já está nervoso, já doido pelo intervalo dele. Então, eu sugiro aqui os 5 minutos de intervalo. Ok. Doutor Gabriel Rosa da Rocha, nós vamos fazer um pequeno intervalo, que fazemos geralmente às 10 horas, até para iniciarmos, né, e não interrompermos durante as discussões. Peço apenas a compreensão do senhor. 5 minutos retornaremos já com o processo da empresa, né, da Embratel, onde o senhor é o representante. Ok? Perfeitamente, doutor? Sem nenhum problema. Então, vamos tentar ser fiéis ao horário, ok? 5 minutos. Perfeito.